Olá pessoal, sou a professora Gabriela, vou fazer uma revisão aqui da prova de Fuzileiro Naval 2023, tá? Que vai acontecer agora no dia 9 de maio. A gente vai fazer uma revisão das questões aí da prova do ano passado, né? Da prova de 2022, das questões de matemática que mais caem, né? As questões mais prováveis de cair, regra de 3, né? A parte de geometria plana, espacial, tá? A parte de progressão aritmética, certo? Então vamos lá. Uma missão dos soldados fuzileiros navais utilizou um veículo que saiu do quartel às 5h30, rumo ao destino a 270 quilômetros. Sabe-se que essa distância foi percorrida em 3 horas. Então, ele percorreu 270 quilômetros, né? Deixa eu botar um tracinho aqui, ó. Em 3 horas, tá? Sabendo-se que essa distância foi percorrida, sabe-se que essa distância foi percorrida em 3 horas, né? Marque a alternativa que traz a velocidade média do veículo durante o percurso em quilômetros por hora. Quando ele fala quilômetros por hora, ele quer saber quantos quilômetros a pessoa faz em 1 hora, né? Quilômetros por hora. Então, eu vou descobrir quanto ele faz aqui em 1 hora, né? O que eu vou fazer é o seguinte, vou montar 270, ele faz em 3 horas, tá? Uma regrinha de 3 simples aqui, né? Quilômetros por hora, tá? Eu quero saber quantos quilômetros ele vai fazer em 1 hora, certo? E aqui, muito fácil, muito simples, né? Meio pelos extremos. Eu vou ter aqui, ó, 3x igual a 270, certo? X, então, vai ser 270 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Então, 270 por 3, só acrescentar um zero, né? Dá 90. Então, 90 km por hora. 90 km em 1 hora, tá? Então, aqui, alternativa letra A, tá bom? Vamos seguindo aqui para 27. Lembrando que essa prova é de 2022, tá? Vamos lá. Para a confecção de máscaras para proteção contra a Covid-19, uma pequena empresa possui 4 funcionários. Então, vou botar aqui F de funcionários, 4. Tá? Vou marcar aqui também. É importante você ir marcando, tá? Quando chegar quando chegar na prova, você vai marcando. Possui 4 funcionários. Para não precisar ler várias vezes, tá bom? Que produzem 100 máscaras. Ou seja, esses 4 funcionários, né, vão produzir, ó. Esses 4 funcionários vão produzir, ó. Vou botar um Mzinho aqui, ó. 100 máscaras. Em 3 horas. Então, H de horas aqui, ó. 3. Tá? 3 horas. Pretendendo-se produzir o dobro de máscaras, contratando mais 2 funcionários e mantendo o mesmo ritmo de produção, quanto tempo será gasto? Vamos lá. Ele está perguntando o tempo, né? Então, ele está perguntando aqui o tempo. Ele deu a grandeza em horas, então ele está perguntando a quantidade de horas. Tá bom? O tempo gasto. E ele deu isso aqui, ó. Produziu o dobro de máscaras. Vamos lá. Se são 100 máscaras, o dobro de máscaras vai ser 200. Certo? Contratando mais 2 funcionários. Se eu tenho 4 funcionários, mais 2 funcionários, 6 funcionários. Certo? Então, isso aqui é uma regra de 3 composta. Né? Uma regra de 3 composta é quando ela tem mais de 2 grandezas. No caso, a gente tem funcionários, máscaras, né? E horas. Certo? Então, a gente vai montar essa regra de 3. O primeiro passo é a gente saber se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? E a gente sempre vai fazer essa comparação na grandeza que eu quero descobrir. Então, por exemplo, eu quero descobrir as horas, né? Então, o x está aqui em horas. Eu não posso comparar funcionários com máscaras. Eu sempre tenho que comparar com a grandeza que eu quero descobrir. Então, eu vou comparar funcionários com horas, aí pode. Tá? Funcionários e horas, porque é a grandeza que eu quero descobrir. E máscara
e horas, certo? Que é a grandeza que eu quero descobrir. Então vamos lá. Se eu aumentar, no caso aumentou aqui, né? Se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu vou precisar de mais ou menos horas para fazer o mesmo serviço? Menos horas, né? Então, é inversamente proporcional, certo? Porque um aumenta e outro diminui. Agora aqui, então, se é inversamente, a gente vai inverter, tá? Guarda isso aí. E aqui em máscaras, ó, se eu aumento a quantidade de máscaras, eu vou precisar aumentar ou diminuir a quantidade de horas. Aumentar, né? Se eu aumento a necessidade do produto, né? Se eu aumento a quantidade de máscaras que eu quero produzir, eu vou precisar de mais horas para produzir. Então, essa grandeza aqui, ó, é diretamente proporcional, certo? Então, vamos montar isso aqui, tá? Ó, a regra de 3 composta, né? Quando tem mais de duas grandezas, é o seguinte: a grandeza que a gente quer descobrir fica normal, ele nunca inverte, tá? Igual. Fica assim, ó. 3 sobre x igual. Aí, as outras duas vão se multiplicar antes de operar aqui com essa grandeza, né? Então, 4 sobre 6. É 4 sobre 6, só que é inversamente proporcional. Então, fica 6 sobre 4. Beleza? Aqui máscaras é diretamente proporcional, então eu não vou inverter. Então vai ficar 100 sobre 20. Igualzinho, sobre 20 não, sobre 200. Igualzinho que está aqui. Esse aqui é inversamente, tá? Então a gente inverteu. Então vamos lá, vamos multiplicar, né? O que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Né? Eu vou cortar esses dois zeros aqui logo, ó, tá? E vou multiplicar sem os zeros. Então vai ficar 6 vezes 1, 6. 4 vezes 2, 8. Tá? Vou puxar para cá. Vai ficar 3 sobre x igual a 6 sobre 8. Beleza? Então, sempre que eu tenho, guarde isso, tá? Você vai usar bastante. Sempre que eu tenho uma igualdade entre duas frações, eu multiplico cruzado. Então, o de cima vezes o de baixo, o de cima vezes o de baixo. Então, vou ficar com 6x igual a 8 vezes 3, tá? 6x é igual a 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 6, eu vou ter aqui, né? 4, não é não? 6 vezes 4, 24, então x é igual a 4 horas, certo? Alternativa aí, letra D de dado. Agora aqui, pessoal, a gente vai para essa questão 29, tá? Que geralmente vem com muita dúvida essa questão aí, né? A gente vai entender como é que ela funciona, tá bom? Vamos lá. A gente vai fazer a 29 e a 30, que a 30, muitos alunos compararam ela a uma das questões mais difíceis da prova, né? Da prova do ano passado, e de fato, né? Eu concordo em partes que ela é uma questão um pouco trabalhosa, né? Então vamos lá, 29. Por quanto tempo mínimo um capital deve permanecer aplicado a juros simples? Então, vamos lá. Ele mesmo destacou aqui, né, mínimo. Por quanto tempo mínimo um capital aplicado a juros simples para que o mesmo duplique, considerando a taxa de 2% ao mês? Tá? Então, a gente vai botar a formulinha aqui do montante de juros simples, tá? O montante, gente, nada mais é que os juros mais o capital, certo? Então, sei lá, você colocou numa aplicação R$ 100 e no outro mês rendeu R$ 1 para você. O montante vai ser os juros mais o capital, então o montante vai ser 101, tá? Isso é um exemplo, tá bom? Então vamos lá, eu vou botar a formulinha aqui dela, tá? Montante aqui vai ser igual a capital 1 mais a taxa vezes o tempo. Vocês podem ver que o tempo não está elevado, porque isso aqui é uma fórmula de montante de juros simples, tá? Os juros compostos é quando o tempo está exponencial, certo? Então vamos lá. Aqui o montante vai ser duplicado, né? Vai duplicar o capital. Então 2C. O C continua aqui, que ele não falou quanto vale o capital.
1 mais 2%, que é 2 sobre 100, né? 2%. E o tempo aí que vai ser o que a gente vai querer descobrir, tá bom? Então, ó, logo de antemão, esse daqui está dividindo para esse, né? Esse lado da igualdade. Então, eu vou cortar esse com esse. Esse C com esse C, que são iguais, certo? Então, aqui eu vou ficar, ó, com 2 igual a... Isso aqui vai ficar 1 mais 0,02, que é essa divisão 2 por 100, né? Tô dividindo, tenho 2 zerinhos aqui, 2 casas decimais, vezes t. Isso aqui eu vou multiplicar o 0,02 pelo t, então vou ficar 2 menos 1, esse 1 veio para cá, né? Tá somando, veio para lá, igual a 0,02t. Vamos para cá, ó. Vou puxar para cá, ó. 2 menos 1, 1, né? Igual, 2 menos 1 aqui, 1, igual a 0,02t, tá? Como é que a gente faz essa divisão? Bota o t aqui, né? Vai ficar aqui 1 e 0,02. Como é que a gente faz essa divisão, né? 1 tá aqui, ó, dividido por 0,02. Gente, é o seguinte, a gente só precisa igualar as casas decimais, né? Vê só, aqui eu tenho 2 casas decimais, certo? Aqui eu vou compensar. Então, eu vou morrer essas 2 casas, ó, e vou acrescentar aqui. Então, eu vou ficar com 100, né? Dividido para 2, tá? Então, vai ser 50. 50 vezes 2, 100. Certo? Então, T é igual a 50 meses. É meses, né? Ele está perguntando. 50 meses. Tá? Letra D. Quem tem dificuldade de perceber esse tipo de divisão, tá? O que é que a gente pode fazer, né? Tá aqui, ó. Multiplica por 100, os dois em cima e embaixo. Aqui vai ficar 1000. 1000 não, aqui vai ficar 100, né? E aqui embaixo vai ficar 2. É a mesma coisa, tá certo? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora essa questão 30 aqui, né? Ó, sempre que eu vejo uma expressão desse tipo, eu penso o seguinte. Eu penso em reduzir a mesma base, tá? Para fazer esse tipo de expressão aqui, tá? Você tem que estar sabendo legal e cai bastante, tá? Propriedades da potência, certo? Multiplicação, ó, multiplicação, divisão, potência da potência, tá? Potência com expoente negativo e potência com expoente fracionário, certo? Eu tenho certeza que se você estudar isso aí direitinho, tá? Fazer umas questões com isso aí, com certeza, vai estar em uma prova de fuzileiro uma questão dessa aí, certo? Eu vou deixar aqui, porque depois eu vou disponibilizar essa resoluçãozinha para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, vamos resolver isso aqui, tá? Eu vou ir reduzindo e eu vou fazer por partes aqui, certo? Então vamos lá. Essa partezinha, essa primeira parte aqui, ó, eu vou fazer separadinho ela, tá? Então, 2 elevado a n mais 5 vezes 2, certo? Eu vou deixar esse bichinho aqui separado. Como é que eu faço ele? Vai ficar 2 elevado a n vezes 2 elevado a 5 vezes 2, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebo que aqui, já vou falar logo, tá? Eu percebo que nesse primeiro eu tenho elevado a n, nesse daqui eu tenho elevado a n e nesse também. Então eu vou deixar o n para eu simplificá-lo no final, né? Eu vou deixá-lo em evidência, certo? Então eu vou deixar dessa forma, tá bom? Então a segunda parte, tá, que eu vou fazer é o seguinte. Aqui, ó.
tá? Deixa eu fazer uma linha aqui. Eu vou ter aqui 2 elevado a n menos 2 vezes 6, tá? Vou fazer a mesma coisa, 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 2, tá? Aqui, vezes 6 eu decomponho em 2 vezes 3, certo? Vou decompor tudo, tá? Ah, eu já posso também juntar essa base aqui. Isso aqui já é propriedade da potência, tá? Multiplicação. Multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base aqui, ó. E nesse caso aqui, ó, aqui é 1 escondidinho, né? E somos expoente. Então, repito 2, que é a base, e somo 1 com 5, 6. Aqui é a mesma coisa, ó. Repita a base, n, e somos expoentes. Aqui tem umzinho também, então vai ficar 2 elevado a menos 1 vezes 3. Certo? Agora eu vou só fazer esse de baixo aqui, ó. Resolver esse bichinho de baixo aqui. Vou fazer aqui do lado. Vamos lá. 4 vezes 2 elevado a n menos 3. Ó, esse 4 eu vou reduzir a 2 ao quadrado. Tá? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4, né? 2 elevado a n, vou deixar ele sozinho, vezes 2 a menos 3. Opa, a menos 3, tá? Aí eu tenho o seguinte, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 3. Vai ficar assim, ó, 2 mais menos 3. Ou seja, isso aqui eu vou ter 2 elevado a 1. 2 elevado a n vezes 2 elevado a menos 1, né? A menos 1. Certo? Então, eu vou montar, tá? Eu vou montar essa expressão de novo com esses resultados que eu obtive. Certo? Então, vamos lá. Vamos montar aqui, ó. 2 elevado a n, aqui, ó, vezes 2 a sexta. Menos, porque na formulazinha aqui, ó, tem menos, tá? Na expressão que ele me deu tem menos. Menos 2 elevado a n, vezes 2 a menos 1, vezes 3. E embaixo aqui, eu usei esse daqui agora. Agora embaixo eu vou usar esse daqui. 2 elevado a n, vezes 2 a menos 1. Você percebe que em todos tem um 2 elevado a n. Então, eu vou colocá-lo em evidência, tá? Então, vou colocá-lo em evidência, porque ele tem em todos os termos. Então, vai ficar aqui, ó. 2 elevado a n. Abre parênteses aqui, ó. Vai ficar 2 elevado a 6, menos 2 elevado a n. Opa! O n está em evidência, né? Então, vai ficar 2 elevado a 6, menos 2 a menos 1, vezes 3. E aqui eu vou ter 2 elevado a n, vezes 2 elevado a menos 1. O que é que vai acontecer? O que é que eu queria com isso? Cortar esse n com esse n, com esse 2 elevado a n, né? E agora eu vou resolver esse bichinho aqui, tá? Eu sei que 2 a sexta, já vou resolver aqui logo, tá? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 6 quantidades, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, igual a 64. Menos 2 elevado a menos 1. Vai ser 1 sobre 2. Lembra? Isso aqui é potência com expoente negativo, tá? Então, inverte. Quando o expoente é negativo, a potência inverte o número, tá? Vezes o 3 aqui, ó. Certo? Aí sobre 2 elevado a menos 1 de novo. 1 sobre 2, tá? Aí o que é que vai ficar? Vai ficar 64 menos 3 vezes 1 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2. A gente vai resolver essa parte de cima aqui, ó, tá? Vou ficar, ó, 64 menos 3 sobre 2. Sempre que eu tenho assim, gente, eu tiro o MMC, tá? O MMC nesse caso, é o denominador, é o 2. 2 tá dividido por 1 aqui,
né? Embaixo todo número tem 1. 2 dividido por 1, 2. Vezes 64, 128. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. Então, isso aqui vai dar 125 sobre 2. Tá? Então, 125. Deixa eu ajeitar aqui, ó. 125 sobre 2 sobre a parte de baixo, que a gente não mexeu ainda, 1 sobre 2. Isso aqui, ó, se chama divisão de frações, né? Tenho duas frações se dividindo, então eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então é 1 sobre 2, então vai ser 2 sobre 1. Isso aqui eu posso cortar em cima e embaixo, né? Se eu não cortar, eu vou multiplicar 125 vezes 2, vai dar 250 e dividir por 2. É a mesma coisa, né? Isso aqui vai dar 125. Certo, gente? Então aqui, 125. Deixa eu colocar aqui para vocês tirarem um print. Certo? É uma questão grande, é uma questão difícil, tá? Então, alternativa aí, letra E, né? Alternativa aí, letra E. Tirem um print aí, tá? Voltem, revejam direitinho, que a gente vai para a próxima questão. Ó, pessoal, eu preferi fazer essas questões que são um pouco mais chatinhas, né? Tem essa questão aqui que é bem... São questões que são bem facinhas, a gente vai fazer a 32 também. Mas essas questões, elas puxam mais, né? São questões de expressões numéricas. Por exemplo, eu estava falando de expoente fracionário, expoente negativo, né? Que eu disse que cai bastante. E na passada caiu o expoente negativo. Essa aqui é negativo e fracionário, né? Ali em cima do 8. Então a gente vai resolver essa aí agora, tá bom? De expressão numérica, certo? Então vamos lá. Questão 31 da prova Fuzileiro Naval 2022, certo? Vamos lá. Encontre o valor da expressão numérica a seguir, tá? Então tem vou começar aqui, né? Vou começar aqui primeiro, depois eu espalho. Tá? Então vamos lá. Mesma coisa, tá? Eu vou tentar deixar esse número cada vez mais fácil de resolver. Tá aqui número decimal, eu acho complicado multiplicar o número decimal aqui, ó, por ele mesmo. Número decimal elevado ao cubo, eu acho complicado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar ele em fração, tá? Lembrando que com o tempo você vai pegando esses métodos, tá? Então, como é que eu faço para transformar 0,5 em fração? Eu tenho uma casa decimal só aqui, então vai ficar 5 sobre 10, tá? Se fosse duas casas decimal, seria sobre 100, certo? Então, deixa eu botar mais para baixo aqui. Vai ser 2 vezes 5 sobre 10 elevado à terceira aqui, tá? Mais raiz de 25 sobre 100, certo? Por que 100? Porque eu tenho duas casas decimais, então vou ter dois zeros, certo? Transformei em fração aqui, é para ficar mais fácil para mim, tá? Mas esse 8 eu vou transformar ele em potência, certo? Sempre vou reduzir a base menor. Então 8 eu posso reduzir a potência de 2 ao cubo, porque 2 ao cubo é 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, lembrando que você só vai conseguir ter essa mentalidade de fato se você ficar reproduzindo. E questões de expressões numéricas cai todo ano, tá? Então tem que fazer, né? Então esse 8 eu vou igualar ele aqui, eu vou resolver, vou substituir por 2 a terceira, é a mesma coisa, né? 8 é a mesma coisa que 2 a terceira. E vou copiar aqui, ó, menos 1 sobre 3, certo? Que é a potência dele aqui. Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, 2 vezes 5 a terceira é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá bom? 125. Então, 125, 100 ao cubo é... Sempre que eu tiver 10, 100 mil, se eu tiver 10 ao cubo vai ser
3 zeros. A quantidade que tem aqui em cima vai ser a quantidade de zeros, tá? Mais raiz de 25, 5. Raiz de 100, 10. Ou seja, tira a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo, tá? Então, aqui mais. Isso aqui, ó, se chama potência da potência. Ou seja, eu tenho uma potência dentro e uma potência fora. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicá-la, né? Vou multiplicá-las. Então, eu vou ficar com 3 vezes menos 1 sobre 3. Então, isso aqui vai ficar menos 3 sobre 3, tá? Que vai me dar menos 1 de expoente. Então, esse 2 aqui vai ficar 2 elevado a menos 1. Certo? Então, ó, vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 125. Vai ficar 250. Dividido por 1000. Tá? Já corto esse zero com esse zero. Vai ficar 25 sobre 100. Mais 5 sobre 10. Mais 2 elevado a menos 1. Sempre que eu elevo um expoente negativo, eu inverto o número. Então, é 2, vai ficar 1 sobre 2. Certo? Agora ficou muito fácil, né? 25 sobre 100. 25 sobre 100, né, é a mesma coisa de 0,25. 5 sobre 10 é a mesma coisa que 0,5. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que R$1 dividido para 2 pessoas, né? É a mesma coisa que 0,5 também. Então, eu vou ter 0,25 mais 0,5 mais 0,5. Isso aqui vai me dar R$1, né? Vai me dar 1. Isso aqui 25 centavos. Então, vai me dar 0, opa, vai me dar 1,25. Certo? Isso aqui tudinho, tá? Tudo isso aqui. Então, alternativa aí, letra B. Certo, gente? Vamos lá. O 32, tá? Aguenta aí, só mais um pouquinho. Ó, qual o número cujo quadruplo o excede em 63 unidades? Então, o quadruplo de um número que excede em 63 unidades. Um número x, tá? Eu não sei que número é esse. O x está aqui positivo, eu vou passar para lá negativo, tá? Por que vai passar negativo? Ele sempre passa com a operação oposta, né? É assim que funciona a equação de primeiro grau. Então, 4x menos x é igual a 63, certo? Então, 4x menos x vai ficar 3x igual a 63. Tá aqui multiplicando, passa dividindo, né? Então, vai ficar x igual a 63 por 3. X é igual a 6 por 3, 2. 3 por 3, 1. Então, x, o número aí é igual a 21. 21, né? Letra C. Vamos lá, pessoal, questão 39. Aí, ó, determine a área de um quadrado, sabendo que sua diagonal é igual a 6 centímetros, raiz de 6 centímetros, né? Então, vamos desenhar um quadradinho aqui, né? Vamos desenhar um quadradinho aqui. E aí, a diagonal dele, né? Vamos lá. A diagonal dele, aqui vou deixar assim mesmo, tá? É 6, raiz de 6, né? Raiz de 6 centímetros, certo? É a diagonal dele. Veja, ele quer a área de um quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, para a gente achar a área do quadrado, a gente só precisa do lado dele, certo? Então, vê. Como é que a gente faz para achar o valor desse lado, né? Ó, tem um conceito muito fácil, né? Que para a gente achar a diagonal de um quadrado é o lado dele com raiz, certo? Então, se a gente for calcular dessa forma, a gente precisa de um conhecimento prévio, né? Mas a gente pode calcular aqui, ó, por um teorema de Pitágoras, certo? A hipotenusa aqui é a raiz de 6, então raiz de 6 ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, certo? Então, eu vou cortar esse com esse, vai ficar 6, 2, L ao quadrado. O 2 vai vir para cá dividindo, então vai ficar 3
igual a L ao quadrado. Então, vai ficar aqui o lado é raiz de 3, certo? Beleza, gente? Então, se o lado aqui é a raiz de 3, eu vou ter raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso aqui vai me dar raiz de 9, a área, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai me dar raiz de 9 e o resultado vai ser 3 centímetros quadrados. Beleza? Então, aqui a alternativa, letra B de bola. Tá bom? Então, questão 40 aqui, ó. Um quadrado de lado 20 centímetros teve seus lados aumentados em 15 centímetros, 15%. Qual foi o ganho de área produzido por esse aumento em seus lados? Vamos lá. Quadrado de lado 20 centímetros. Então, tem um quadradinho, né? Que tem lado aqui, ó, 20 centímetros. Vou desenhar outro quadrado aqui, tá? Que vai ter ali lado 20 centímetros. Teve seus lados aumentados 15%. Qual foi o ganho de área produzido por esse aumento? Pessoal, primeiro eu tenho que tirar a primeira área, depois eu tiro a segunda área, né? Porque ele quer saber o ganho de área, né? Então eu vou ter que comparar as duas. Então a área 1, quando esse quadrado tem apenas 20 centímetros, a área do quadrado é lado ao quadrado. Então vai ser 20 ao quadrado, né? 20 vezes 20. Ó, para não montar a conta, só fazer 2 vezes 2, 4. Eu tenho dois zeros aqui, 1 e 1, então eu só coloco os dois aqui. Então a área do primeiro é 400 metros quadrados. Só que o segundo quadrado, né, ele aumentou 15% aqui o lado dele. Então vamos calcular esse segundo quadrado aí que foi aumentado 15%. Né? Então vamos fazer, ó, 20, né, mais, ó, vezes 15%, né, mais 15%. Então, eu vou cortar um zero daqui com zero daqui. Eu vou ficar 2 vezes 15, 30. Dividido por esse 10 aqui, ó, que sobrou. Então, vai ficar 3. Então, se eu pegar 20 centímetros e aumentar 15%, eu vou ter 3. Então, o novo lado do quadrado passa a valer 23. Certo, gente? Então, o novo lado vai valer 23 centímetros. Então, só tirar a área dele, ó. 23 vezes 23. Vamos calcular isso aqui, ó. 23, 23. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 6, 4. 9, 12. Vai 1, 5. 529. Aí, então, o que a gente vai fazer, ó? 529 menos 400. Aí eu botei 9, 0 para 9, 9. 0 para 2, 2. 4 para 5, 1. Então, letra C, aí, 129. Beleza? A última questão aí, gente, que a gente vai fazer, certo? Essa questão aí eu já fiz algumas vezes em sala de aula, mas eu acho muito importante, tá? Para quem vai fazer essa prova, compreender essa parte de porcentagem, que com certeza vai estar também, tá bom? Então, Joana comprou uma bolsa com 6% de desconto, tá? E pagou 517 por ela. Então, ela tem uma bolsa que teve, ó, 6% de desconto e pagou 517 por ela. Qual era o valor da bolsa antes do desconto? Vamos lá. Ele quer antes do desconto. A bolsa com desconto valia 100%. Né? Só que teve um desconto de 6%. E agora ela vale 94%. Certo? Joana, ela comprou a bolsa com 94%, né? Valendo 94% do seu valor. Então, 517 significa 94% do valor da bolsa. Ele quer saber, antes do desconto, quando ela estava com o valor original dela, quanto foi que Joana pagou? Aí é o meio pelos extremos, né? De novo, multiplico cruzado, né? De cima vezes o de baixo, de cima vezes o de baixo. Vai ficar 94x igual a 517 vezes 100, vai ficar 00. Tá? Vou botar um x aqui. Vou botar, ó, 517 dividido 00, né? Dividido por 94. Tá? Vê só. Não dá para separar 51, vou separar 597. 517, né?
Se eu pegar, eu sempre multiplico por 2, por 5, por 10. Para saber uma margem, né? Onde é que ele está. Então, multiplicando por 5, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 9, 45, mais 2, 47. Certo? Vamos lá. Então, 5 aqui. Se eu multiplicar por 6, vai passar, né? Vai passar aí. Então, por 5. Então, 470. Tá? 470 aí. 470 aqui, 0 para 7 dá 7. Aqui vai ficar 4, né? Aqui vai ficar 5. Desci esse 0 aqui. 5 de novo, né? Beleza? Dá 470. E esse zerinho que sobrou vem para cá. Então, 550. Aí ela pagou pela sua bolsa. Né? Não, ela pagou não. Ela pagaria, né, o valor sem o desconto. Tá certo, gente? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que façam uma boa prova, tá? Lembrando que isso é só uma revisão, certo? Não se apeguem, não se sentirem desconfortáveis, pode falar comigo, certo? Não se apeguem com uma questão ou outra, vá com a cabeça tranquila, que com a cabeça tranquila você pode tentar fazer de formas diferentes, não tem só uma forma de fazer. Por exemplo, essa questão tem várias formas de fazer, certo? Então é só uma ajuda para tranquilizar a cabeça de vocês, certo? Eu estou com vocês, muito obrigado pela atenção, tá? 50%, depois que chega nas vésperas da prova, entenda que 50% da sua prova ou mais é calma, né? Então, tente fazer tranquilo, certo? A gente vai estar lá com vocês, com o pensamento de vocês. E é isso. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.